Com a chegada do Gorosei Saturn à ilha de Egghead, o confronto entre o governo mundial e os Chapéus de Palha se torna ainda mais intenso. Mas, e se um dos vilões que deveria estar lutando no lado oposto ao do pirata Monkey D. Luffy e seu bando, na verdade, traísse o governo mundial? Nesse vídeo eu te conto por que existe um traidor entre os Gorosei e como o Enel e o Doflamingo podem nos ajudar a entender quem é esse traidor. Opa, eu sou o Yarlo e antes de mais nada essa é uma teoria do Reddit, os créditos estão na descrição e dito isso, sem muita enrolação, pegue seu café com leite e biscoito e vamos entender quem é o traidor entre os Gorosei. O Oda é o tipo de autor que deixa pistas de futuros eventos no mangá em cenas tão pequenas e difíceis de notar que nem o mais astuto dos fãs perceberia. Por exemplo, quando em uma fala bem curta o Zoro fala que o Sanji é como um príncipe. Alguns anos depois isso viria a se provar verdade lá no arco de Holy Cake. Não só bastando easter eggs, o Oda também brinca bastante com paralelos, padrões e aparências semelhantes. E se formos mais a fundo no quesito padrão, podemos notar uma coisa estranha em diversos grupos. Um padrão misterioso que o Oda deixou bem escondido em diversos grupos da série. Vamos tomar como base o grupo do Doflamingo, onde existia ele e mais 5 membros no grupo, no caso Treble, Diamante, Vergo e o Pica. Mas também havia um 6º membro, o Coração. Porém, aqui que começa a ficar interessante essa teoria. Após os eventos que marcaram o relacionamento de Coração com o Doflamingo e o resto do bando, fazendo com que o Doflamingo e os piratas Don Quixote considerassem Coração um traidor, o grupo que inicialmente tinha 6 membros agora só tinham 5 e um traidor, nesse caso Rocinante Corazon. E guarde bem essa palavra traidor. Esse mesmo padrão se repete em outro grupo bem famoso, da Germa 66, onde após os flashbacks contando a história do Sanji e toda a crueldade que ele viveu desde pequeno, onde ele se recusava a ser frio como seus irmãos e então ele decide ir embora dali. Após esses eventos, o Sanji deixou a família, sem sendo considerado traidor pelo seu pai e alguns de seus irmãos. Mais uma vez, um traidor entre eles. Mas, se você ainda não entendeu onde eu quero chegar, calma aí que eu ainda vou explodir a sua mente com essa teoria. Em mais um desses padrões estranhamente iguais do Oda, podemos voltar bastante na linha do tempo de One Piece, lá nos primórdios dos Chapéus de Palha, onde a tripulação do Luffy ainda era composta pelo Zoro, o Luffy, o Zop e a Nami. Apesar de não existir 6 membros como nas outras tripulações, sendo apenas 5 aqui, o mesmo padrão se repete. Isso ocorre quando a Nami precisa salvar sua ilha das mãos do Arlong e então ela trai o Luffy no arco do Arlong Park, trazendo mais uma vez o mesmo padrão dos outros grupos, sendo a Nami a traidora da vez. E para complementar essa teoria do traidor dos Goroseis, temos que ir mais a fundo e passar por personagens que a primeiro momento não parecem tão relevantes assim para entendermos o possível traidor entre os 5. Mas esse personagem vai ser essencial na resolução dessa teoria. E para isso existe uma outra teoria que se refere ao Orochi, e ela é bem maluca, mas que faz bastante sentido. Existe uma breve citação em One Piece sobre uma ilha do céu que se localiza ao sul de Skypiea, chamado Birka, onde a raça dos Birkans vive. Apesar dela nunca ter sido mostrada, só citada no mangá, a gente descobre que essa é a terra natal do Enel e dos seus subordinados. Os Birkans têm diversas características marcantes, como é o caso de suas asas. E visto que essas características só são presentes em nativos do céu, é bem plausível que o Orochi, por ter as mesmas asas, nasceu no céu. Uma coisa interessante a se notar é Shandia, outra raça que também vive no céu, porém uma diferença sutil, mas tremendamente importante. Se você reparar bem, as asas do Shandia são mais levantadas em comparação à dos Birkans, que são mais abaixadas. E quem mais tem as asas estranhamente abaixadas dessa forma? Exatamente, Orochi, o monge. Essa teoria ganha mais força quando os Chapéus de Palha passam pelas portas que levam aos testes dos sacerdotes na ilha dos Birkans. Nessas portas é visível que a porta número 5 tá fechada. E levando em conta todas as semelhanças do Orochi com os Birkans e o padrão que o Oda deixou nesses grupos, só se manteria no grupo o Enel e mais 4 membros. E o Orochi seria o traidor, sendo ele o 5º ex-sacerdote que por algum motivo deixou o bando. Levando em consideração esses fatos e padrões comuns deixados por Eiichiro Oda, chegamos em um bando já citado anteriormente que nos ajudará a entender quem é o real traidor entre os Gorosei. O bando dos piratas Don Quixote contém as respostas que
tanto queremos. Agora preste atenção comigo atentamente a esses paralelos que o Oda fez. E Muzama é o rei soberano acima dos Gorosei. Don Quixote do Flamengo é o rei soberano dos piratas Don Quixote. Assim como os Gorosei se curvam diante da presença de Muzama, reverenciando sua presença e mostrando respeito pelo próprio, os piratas Don Quixote se curvam diante de do Flamengo, mostrando o exato mesmo respeito. Mas algo nessa cena, algo particularmente curioso, algo que Oda pode ter calculado meticulosamente para nos entregar um dos maiores segredos de One Piece. Exatamente essa cena que você tá vendo agora. E o que tanto é curioso nessa cena é a própria cena. Analise comigo as duas cenas. Em uma os Goroseis estão ajoelhados, em outra os Don Quixotes. Estranhamente existem dois membros em cada cena com armas muito semelhantes e em posições idênticas. Também é um superior que governa o grupo. Mas tem um porém, na cena dos Don Quixote existe uma pessoa faltando, Rocinante Corazon, o traidor do bando. E na cena dos Goroseis, no lugar onde ele deveria estar, está vazio e com todos os paralelos, padrões, semelhanças e easter eggs que o Oda deixa no mangá de One Piece. Só um Gorosei pode ser o traidor, o homem que se encontra na exata mesma posição onde deveria estar Rocinante Corazon. São Shepard Júpiter, o mais conhecido como Júpiter. O Gorosei que pode se revelar como um futuro traidor em One Piece esteve sempre sobre os nossos olhos e o Oda deixou as pistas debaixo do nosso nariz. Se São Shepard Júpiter se revelar como um traidor, qual será o seu futuro e quais são os seus poderes ainda não revelados? O que você acha que vai acontecer? Uma aliança com o Luffy? Uma revolução de dentro do governo mundial? Comenta aí embaixo e vamos debater quem realmente é São Shepard Júpiter, um Gorosei ou um traidor. Antes de você sair do vídeo, deixe seu like, se inscreve, comenta o que você acha dessa teoria, o porquê faz sentido e o porquê não. Se quiser também pode comentar suas próprias teorias sobre aí nos comentários. E por favor, se inscreve, deixe seu like, tô quase monetizando, menos de 20 inscritos e 600 horas para monetizar, e se puder engajar o vídeo comentando Júpiter, já vai ajudar muito, nem que seja só isso, já vai ser de grande ajuda. Eu sou Yarlo e como eu sempre falo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se quiser ver o iceberg de One Piece, tá aí na sua tela, só clicar e me ajudar a monetizar. E como eu sempre digo, até o próximo vídeo.